Carlos nasceu em uma família humilde do interior. Desde cedo, aprendeu com o pai que o valor de um homem não estava no título que carregava, mas na dignidade com que trabalhava. Ainda jovem, mudou-se para a cidade grande em busca de oportunidades. Não tinha diploma, mas tinha disposição, coragem e uma curiosidade natural que o fazia prestar atenção em cada detalhe. Aos 20 anos, conseguiu emprego em uma grande fábrica de componentes mecânicos. Era o tipo de trabalho repetitivo que muitos viam apenas como um meio de pagar as contas, mas Carlos enxergava diferente. Cada máquina, cada engrenagem, cada falha no processo era, para ele, uma lição. Enquanto outros colegas cumpriam as ordens no automático, ele se perguntava constantemente: por que isso é feito assim? Será que não daria para melhorar? O problema é que aquele ambiente não valorizava perguntas. O chefe imediato, o Sr. Arnaldo, era conhecido pela rigidez e pela visão limitada. Para ele, o funcionário ideal era o que obedecia calado, sem tentar dar palpites. Quando Carlos sugeria pequenas melhorias, recebia olhares de desprezo. "Você não estudou para isso, garoto. Faz o que eu mando e pronto", dizia Arnaldo, sempre em tom seco. Mesmo assim, Carlos não se deixava abalar. Guardava as ideias em cadernos velhos que trazia de casa. Fazia anotações de tudo: como reduzir desperdícios, como reorganizar as linhas de montagem, até cálculos que ele mesmo aprendia a rabiscar olhando apostilas emprestadas de amigos que cursavam engenharia. O tempo passava e os resultados de seu esforço apareciam nos detalhes. Máquinas que ele ajustava rendiam mais. Processos que seguiam suas recomendações informais, feitas a colegas, ganhavam eficiência. Mas, na hora de dar os créditos, Arnaldo ignorava completamente. Nas reuniões, elogiava outros funcionários ou simplesmente dizia que foi sorte a produção ter aumentado. Esse ciclo de desprezo se repetia por anos. Carlos era visto como um bom operário, mas apenas um operário. As portas para promoções ou cargos de liderança nunca se abriam, não importava o quanto se dedicasse. Alguns colegas até zombavam: "Você perde tempo demais anotando essas coisas, Carlos. No fim, quem ganha aumento é quem tem diploma." Apesar disso, ele não desistia. Sabia, no fundo, que cada ideia anotada um dia faria sentido. Quando chegava em casa, depois de turnos longos, passava horas estudando sozinho, com livros usados que comprava em sebos. Não tinha internet em casa, mas ia a bibliotecas públicas e buscava manuais técnicos. Alimentava-se do sonho silencioso de que um dia teria a chance de mostrar seu valor. A virada, no entanto, não começou com uma promoção ou reconhecimento dentro da fábrica. Pelo contrário, veio depois de uma das maiores humilhações de sua vida. Numa reunião de diretoria, Arnaldo apresentou como própria uma solução que Carlos havia sugerido dias antes. Tratava-se de uma reorganização simples na logística interna que economizava horas de trabalho. A diretoria aplaudiu a ideia. Carlos, sentado no fundo da sala, assistiu em silêncio enquanto seu chefe recebia os méritos. No fim da reunião, ousou comentar com Arnaldo: "Senhor, mas fui eu quem sugeriu aquele ajuste." Arnaldo riu com sarcasmo e respondeu baixo, para que ninguém mais ouvisse: "Garoto, você é só um operário. Se começar a acreditar que pode ter ideias melhores que engenheiros formados, vai acabar se decepcionando. Aceite seu lugar." Aquelas palavras cortaram fundo. Naquela noite, sozinho em seu quarto simples, Carlos chorou como não fazia desde criança. Mas foi também nessa noite que tomou a decisão que mudaria tudo. Nunca mais deixaria alguém determinar seus limites. Se não reconheciam seu valor, ele mesmo criaria o próprio caminho. Depois daquela humilhação, Carlos decidiu que não poderia mais viver apenas de sonhos guardados em cadernos. Precisava agir. Continuou trabalhando na fábrica, mas agora enxergava cada dia ali como combustível para o futuro.
Guardava parte do salário, por menor que fosse, e investia em cursos técnicos noturnos. Era difícil. Muitas vezes chegava em sala de aula exausto, os olhos pesados. Mas a mente insistia em ficar desperta. Cada fórmula aprendida, cada conceito assimilado, era como uma peça de um quebra-cabeça que, pouco a pouco, se completava. No trabalho, as coisas não mudavam. Arnaldo seguia tratando-o como um simples executor, sem valor além da força dos braços. Mas Carlos já não se incomodava tanto. Ele havia aprendido que reconhecimento externo não podia ser o motor de sua vida. O motor tinha que vir de dentro. Certo dia, em uma conversa no refeitório, um colega mais velho comentou sobre uma oficina mecânica que estava à venda no bairro. Era pequena, mal equipada, mas tinha clientela fixa. O dono queria se aposentar e pedia um valor relativamente baixo. Carlos sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez, enxergava a chance real de colocar em prática tudo o que havia estudado e sonhado. Vendeu a moto que usava para ir ao trabalho, pediu empréstimo em banco e ainda contou com a ajuda de um tio que acreditava nele. Com isso, conseguiu comprar a oficina. Foi um salto no escuro, pois ainda precisava manter o emprego na fábrica para garantir renda, mas decidiu arriscar. Passava o dia como operário e as noites e fins de semana reformando o pequeno galpão. Nos primeiros meses, enfrentou dificuldades imensas. As ferramentas eram antigas, os clientes desconfiavam de sua capacidade e, sem diploma, muitos não levavam a sério suas explicações técnicas. Mas ele persistiu. Tratava cada cliente com respeito, cobrava preços justos e, acima de tudo, buscava entregar resultados melhores do que o esperado. Pouco a pouco, o boca a boca começou a funcionar. Um carro consertado com perfeição trazia 2 novos clientes. Uma máquina ajustada com eficiência trazia recomendações em empresas vizinhas. Em pouco mais de um ano, a oficina não apenas se manteve de pé, como começou a dar lucro. Foi nesse período que Carlos viveu um momento simbólico. Um engenheiro da própria fábrica onde ele trabalhava o procurou, pois tinha ouvido falar de um operário que resolvia problemas de mecânica melhor do que qualquer um. Carlos não só consertou o equipamento, como ainda apresentou uma solução inovadora que reduziu custos de manutenção. O engenheiro ficou impressionado. Enquanto isso, na fábrica, Arnaldo continuava tratando Carlos da mesma forma de sempre. Ignorava suas ideias, desmerecia suas conquistas e ria de suas aventuras fora do expediente. Oficina de bairro nunca vai te levar a lugar nenhum, Carlos. Você devia parar de perder tempo e focar aqui dentro, onde tem trabalho garantido, zombava. Mas Carlos já não se deixava abater. No fundo, sabia que a oficina era apenas o primeiro passo de algo muito maior. Com o passar dos anos, sua pequena oficina se transformou em uma empresa estruturada. Comprou novas máquinas, contratou ajudantes e investiu em tecnologia. Ainda sem diploma, mas com uma bagagem enorme de prática e estudo autodidata, Carlos começou a desenvolver soluções próprias para a manutenção de equipamentos industriais. O que ninguém imaginava é que esse conhecimento o levaria muito além da oficina. Ele não queria apenas consertar máquinas, queria criar sistemas inovadores que pudessem mudar a forma como as indústrias funcionavam. Esse desejo ardente de inovar fez nascer uma ideia ousada, abrir sua própria fábrica de componentes, competindo justamente com a empresa em que havia sido desprezado por tantos anos. Abrir sua própria fábrica parecia um sonho distante, quase impossível para alguém sem diploma e sem grandes investidores. Mas Carlos já havia aprendido que cada passo era conquistado com paciência e coragem. Ele não tinha dinheiro suficiente para começar em grande escala, mas tinha algo ainda mais valioso: visão. Decidiu transformar a oficina em um laboratório de inovação.
Juntou sucatas, máquinas usadas, peças descartadas e começou a projetar melhorias. Passava noites inteiras testando combinações, calculando medidas em seus cadernos e pedindo orientação para engenheiros amigos que havia conquistado ao longo do tempo. Muitos deles, impressionados com sua inteligência prática, ofereciam ajuda sem cobrar nada, apenas por respeito à sua determinação. Com o tempo, Carlos conseguiu desenvolver um protótipo de uma peça que reduzia drasticamente o desgaste de determinadas máquinas industriais. O projeto chamou a atenção de uma pequena indústria local, que decidiu testar sua criação. O resultado foi surpreendente. Em 3 meses, os custos de manutenção da empresa caíram em mais de 20%. Isso abriu portas. Logo, outras empresas começaram a procurar Carlos. A oficina já não era suficiente para atender a demanda. Com coragem, buscou investidores e encontrou em um antigo cliente o apoio que precisava. Nascia, assim, sua primeira fábrica, modesta, mas com um propósito claro: inovar onde os gigantes estavam acomodados. O crescimento foi rápido. Em poucos anos, Carlos não apenas vendia peças, mas desenvolvia sistemas completos de manutenção industrial. Criou parcerias com universidades, contratou engenheiros recém-formados e, principalmente, formou sua equipe com base em algo que nunca esqueceria: respeito. Ele sabia o quanto doía ser ignorado e, por isso, fazia questão de ouvir cada ideia, não importando de quem viesse. Foi nesse período que aconteceu um dos momentos mais marcantes de sua trajetória. Durante uma feira de tecnologia, sua empresa foi convidada a apresentar uma solução que já vinha chamando atenção no setor. No mesmo evento, estava presente a antiga fábrica onde trabalhara. E lá, no estande deles, estava Arnaldo, ainda como chefe de produção, já envelhecido, mas com a mesma postura rígida. Quando Carlos subiu ao palco para apresentar sua inovação, ouviu murmúrios na plateia. Esse aí não é o antigo operário da fábrica X? Mas de uns em poucos minutos, o murmúrio se transformou em silêncio admirado. Sua clareza ao explicar processos, sua forma simples e direta de mostrar resultados, encantava. Ao final, foi aplaudido de pé. Arnaldo, constrangido, não conseguiu esconder o choque. O operário desprezado agora era fundador de uma empresa que começava a rivalizar com a própria companhia onde fora humilhado. Esse episódio foi a confirmação. Carlos havia vencido a batalha mais difícil, a do reconhecimento. Mas, mais do que provar algo ao seu antigo chefe, ele sabia que sua missão era maior: transformar vidas, assim como havia transformado a sua. O tempo passou e a pequena fábrica de Carlos se tornou uma das mais respeitadas do setor. Com visão empreendedora e paixão pela inovação, expandiu para várias cidades, exportou tecnologia e se consolidou como referência internacional. O mais impressionante é que, em sua equipe, havia centenas de engenheiros, técnicos e profissionais de alto nível, todos liderados por aquele que, um dia, fora desmerecido por não ter um diploma. Ao contrário de muitos empresários, Carlos nunca esqueceu suas origens. Implementou programas de capacitação gratuitos para jovens sem oportunidades, incentivou bolsas de estudo e ofereceu espaço para que qualquer colaborador pudesse apresentar ideias. Seu lema era repetido em cada reunião: o valor de uma pessoa não está no título que carrega, mas no brilho que coloca no que faz. O impacto social de sua empresa foi enorme. Histórias de operários que se tornaram líderes, de estagiários que viraram engenheiros de destaque, eram comuns. Carlos havia criado não apenas uma fábrica, mas um ecossistema de transformação. Um dia, já reconhecido nacionalmente, recebeu um convite especial: dar uma palestra na antiga fábrica onde havia trabalhado como operário. A mesma onde fora ignorado,
humilhado e ridicularizado. Entrar novamente naquele espaço trouxe lembranças fortes, mas desta vez ele não carregava dor, carregava orgulho. No auditório lotado, dezenas de jovens funcionários o ouviam atentamente. Carlos contou sua história sem ressentimento, apenas com a intenção de inspirar. E concluiu com uma frase que ficou marcada: nunca deixem que alguém determine o tamanho dos seus sonhos. Se me disseram que eu não podia, é porque não sabiam o quanto eu estava disposto a lutar. Hoje, emprego centenas de engenheiros, mas no fundo, continuo sendo o mesmo operário que acredita que cada detalhe importa. Na plateia, sentado discretamente, estava Arnaldo. O homem que tanto o desprezara agora ouvia em silêncio, com os olhos marejados. Não havia pedido de desculpas, nem precisava. A vida já havia mostrado a verdade. Quando terminou, Carlos foi aplaudido de pé mais uma vez. Mas, para ele, o maior aplauso estava dentro de si. A certeza de que nunca permitira que a falta de um diploma definisse seu destino. Ele havia transformado dor em combustível, desprezo em motivação e, com isso, deixado um legado que mudaria a vida de milhares. E assim, o operário desprezado pela falta de estudo se tornou o homem que empregava centenas de engenheiros, provando que nenhum título é maior do que a força de um coração determinado.